Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Hoje nós vamos então continuar com as videoaulas do 7º ano. Nós vamos ver o conjunto dos números racionais relativos. Tá? Nós vamos falar sobre frações e números decimais. Bom, o que é o conjunto Q? O conjunto dos números racionais relativos é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Ok? Então, está aqui, o conjunto de todos os números racionais relativos é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, que tipo de números a gente pode escrever na forma de uma fração? Tá? Obviamente, as próprias frações. Tá? A diferença, agora, para as nossas frações que nós vimos lá nas videoaulas do 6º ano, é que agora vai aparecer com o sinal de positivo e de negativo, tá? Então, nesse conjunto vão estar os números fracionários positivos e os fracionários negativos. Por exemplo, a fração 5 nonos positivo, tá? Ele é um número racional relativo. Outro exemplo, fração menos 6 onzeavos, tá? Ou 6 onzeavos negativo. Então, aqui a gente tem duas frações, tá? Uma positiva e outra negativa. Essas frações, elas fazem parte do conjunto dos números racionais relativos. Ok? Bom, olha só o que mais a gente pode ter no conjunto dos números racionais relativos. Os números inteiros. Porque todo número inteiro a gente consegue escrever na forma de uma fração também. Tá? De que forma? Vai ser a fração que vai ter o denominador 1, certo? Então, por exemplo, o número inteiro 5 ou mais 5 vai ser igual à fração 5 sobre 1. Tá? Essa transformação aqui vai ser importante depois na hora que nós formos fazer as operações, tá? A gente vai quando aparecer números inteiros, vamos colocar, né, o número inteiro com o denominador 1 para poder fazer as operações com frações, tá? E da mesma forma como nos números inteiros, a fração quando não tem sinal, a gente entende como positiva, tá? Então aqui eu tenho 5 sobre 1. Outro exemplo é o menos 7. Como é que eu posso escrever o número inteiro negativo menos 7, né? Eu posso escrever com o denominador 1. Detalhe é que aqui o sinal ele não vai acompanhar o 7 aqui no numerador, ele vai ser o sinal da fração, tá? Então, menos 7 eu posso escrever como menos 7 sobre 1. Bom, então agora, olha só o que nós temos. Quando nós estudamos o conjunto Z dos números inteiros, nós vimos que o conjunto dos números naturais, que é formado pelo 0, 1, 2, 3... esses números a gente pode escrever como se fosse o número 0, né? E os números positivos do conjunto Z. Tá? Então, nós vimos que todo número natural é um número inteiro. Agora, com essa observação que nós vimos aqui, ó, nós vimos que todo número inteiro eu posso escrever na forma de uma fração. Então, o conjunto dos números inteiros, qualquer número inteiro, pode ser escrito na forma de uma fração, então ele vai estar também dentro do conjunto dos números racionais relativos, certo? Por exemplo, o menos 7 eu posso escrever como uma fração menos 7 sobre 1, tá? Então, nós vimos aqui que o conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto do conjunto Q, tá? Que a gente representa utilizando símbolos matemáticos dessa forma aqui. Z está contido em Q, ou seja, qualquer elemento do teu conjunto Z, ele vai ser um elemento do conjunto Q, ok? Bom, então o que nós temos aqui, tá? Uma expansão dos nossos conjuntos que a gente tá aprendendo. No 6º ano nós vimos o conjunto dos números naturais, esse ano nós vimos o conjunto dos números inteiros, e vimos que todo número natural é um número inteiro, tá? E agora nós vimos que todo número inteiro é um número racional, tá? Então, a gente está aumentando esse nosso conjunto aqui. Bom, uma das vantagens da gente ter o conjunto dos números racionais relativos é que agora a gente pode representar divisões
de números inteiros que não dão um resultado exato, tá? Então, como é que a gente faz essa representação? Então tá aí, ó, uma divisão não exata de números inteiros pode ser representada através de uma fração, onde o traço da fração vai representar o sinal de divisão, tá? Então, numa divisão não exata, que não dá um número inteiro, a gente pode escrever na forma de uma fração, simplesmente substituindo o sinal de divididos pelo traço de fração, tá? Devemos observar também a regra dos sinais para determinar o sinal da fração. Então, por exemplo, aqui nós temos a divisão de dois números inteiros, mais 12 por menos 5. Essa divisão não é exata, porque não existe um número inteiro que vezes menos 5 vai dar mais 12, né? Então, eu posso escrever na forma de uma fração, onde eu vou ter o mais 12 em cima, no numerador, e o menos 5 no denominador embaixo. E o traço da fração vai fazer o papel do sinal de divididos aqui, tá? Então, nós vamos ter essa representação aqui, mais 12 sobre menos 5. É a mesma coisa que está escrito aqui. Só que agora, eu não posso escrever com esses dois sinais aqui juntos. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um número positivo divididos por um número negativo. Na divisão, mais com menos vai dar menos. Então, o resultado vai ser a fração menos 12 quintos, certo? Observem aqui que o sinal vai na frente do traço da fração, tá? Não junto com o 12, tá? Ele vai junto com o traço da fração aqui, ok? Mais um exemplo, aqui a divisão menos 11 por menos 6. De novo, eu não tenho um número inteiro que vai dar de resultado aqui dessa divisão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever menos 11 no numerador e menos 6 no denominador. O traço da fração vai representar o sinal de divididos. Então, eu tenho aqui, ó, menos 11 sobre menos 6, tá? E aqui, de novo, aqui eu tenho negativo e aqui negativo. Na divisão, ó, traço da fração, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter a fração mais 11 sextos, tá? E assim como lá nos números inteiros, fração positiva, o sinal não precisa aparecer, tá? Então, mais 11 sextos é a mesma coisa que a fração 11 sextos, ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre números mistos e simplificação de frações, porque nós vamos trabalhar com isso aqui também, tá? Lembrando, o número misto é aquele número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Nós vimos lá no 6º ano, tá? Então, nós temos dois processos de transformar um número misto numa fração e de transformar uma fração no número misto, tá? Então, primeiro vamos ver como é que nós vamos transformar um número misto numa fração imprópria. Fração imprópria, só para relembrar, é uma fração em que o numerador é maior que o denominador, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um número misto, menos 2 inteiros e 3 quartos. Como é que eu vou fazer essa transformação? Lembrando, né? A gente pega o denominador, multiplica pelo número inteiro, né? Da parte inteira, então 4 vezes 2. E o resultado eu vou somar com o numerador. Esse é o processo, tá? E eu não posso me esquecer que aqui é menos, ó. Esse menos quer dizer que a fração que vai resultar no final vai ser negativo, tá? Não é que eu estou multiplicando 4 pelo menos 2, eu vou multiplicar só o 4 pelo 2, tá? Esse menos é o sinal da fração que vai resultar lá no final. Então, tá aqui aquele sinal de menos, ó. Então, ele não tá aqui. Eu vou fazer 4 vezes 2 e o resultado eu vou somar com 3, tá? O denominador permanece o mesmo denominador, ó, ele não muda, tá? Agora, o que eu tenho aqui em cima? Uma expressão que tem que fazer primeiro a multiplicação. 4 vezes 2 vai dar 8, e aí depois 8 mais 3, que vai dar o numerador 11, tá? Então, aqui eu tenho 8 mais 3 sobre 4, ó, o sinal de menos, esse aqui, ó, vai estar aqui, ele não vai estar junto com o 8, tá? Ele é o sinal da fração, não do 8.
E aí 8 mais 3, mesmo sinal, a gente soma. Então 8 mais 3 vai dar 11. 11 quartos. E aqui está de novo o sinal de menos, ó. Então esse sinal de menos ele vem desde aqui. Ok? Então, menos 2 inteiros e 3 quartos é a mesma coisa que a fração menos 11 quartos. Tá? E agora, como é que a gente faz o processo inverso de transformar uma fração imprópria, por exemplo, menos 11 quartos, em um número misto? Como é que eu, saindo do menos 11 quartos, eu chego no menos 2 inteiros e 3 quartos? Vamos fazer isso aqui, tá? O processo é o seguinte: o traço da fração faz o mesmo papel que o sinal de divididos. Então, eu vou dividir 11 por 4. Tá? Tá aqui a operação, ó, já pronto. 11 divide por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Vai restar, né? 11 menos 8, 3. Bom, o que a gente vai fazer aqui? O 2 é o resultado. Vai fornecer a parte inteira do número misto. E o resto, que foi o 3, vai dar o numerador da parte fracionária do número misto. Tá? O número de cima. O número de baixo, o denominador, continua o mesmo, continua 4, ele não muda. Então, menos 11 quartos vai ser igual ao número misto, menos 2 inteiros e 3 quartos, ou 2 inteiros e 3 quartos negativo, tá? Ó, o 2, a parte inteira, o 3, que é o numerador, foi dado pelo resto da divisão, tá? O denominador não muda. Bom, e vamos falar também sobre a simplificação de frações. Vamos relembrar, tá? A diferença é que agora as frações que nós temos vão aparecer com um sinal de menos na frente ou com um sinal de mais, tá? Lembrando que quando não tiver sinal é a mesma coisa que uma fração positiva, tá? Então, por exemplo, eu quero simplificar a fração menos 144 180avos. Como é que a gente simplifica uma fração? O objetivo é encontrar número que eu consiga dividir tanto o numerador e o denominador por esse mesmo número, tá? Importante, tem que ser o mesmo número. Eu não posso dividir o numerador por um número, por 2, por exemplo, e o denominador por 3, tá? Porque aí vai estar errado. Tem que ser o mesmo número. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Lembrando lá dos critérios de divisibilidade que nós vimos no 6º ano, tem vídeo aqui no canal. O 144 é par, o 180 é par, os dois números dão para dividir por 2. Então eu vou dividir 144 por 2 e 180 por 2 também, tá? Ó, e aqui, ó, de novo, o sinal de menos, ele apareceu aqui. Então agora eu vou fazer a divisão. 144 divide por 2, tá? Vai dar 72. E 180 divide por 2 vai dar 90. E aí eu vou ter a fração 72/90avos. Tá? Ó, aqui o sinal de menos, ele continua aqui. Aqui eu já coloquei o próximo número, tá? Eu fui mais direto aqui, colocando o que eu ia fazer. Eu ainda posso dividir por 2, o 72, porque é par, e o 90 é par também, então os dois dão para dividir por 2. 72 por 2 vai dar 36, tá? E o 90 por 2 vai dar 45. Então, nós vamos ter a fração menos 36 45avos. Agora, notem que o 6 é par. Então, 36 dá para dividir por 2. Mas o 45 ele é ímpar. Então, não dá para dividir por 2. Então, eu não posso continuar simplificando por 2. Tá? Aqui eu estou seguindo um critério que eu costumo fazer quando eu estou fazendo a simplificação, tá? De maneira mais detalhada, que eu estou dividindo pela sequência dos números primos, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, tá? E assim por diante. O 36 eu consigo dividir por 3 e o 45 também. Como é que eu sei? Critério de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos que formam um número tem que dar um número que é divisível por 3. Então, 3 mais 6 vai dar 9.
9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 36 também vai dar. O 45, 4 mais 5 vai dar 9. 9 dá para dividir por 3? Sim. Então, 45 dá para dividir por 3 também. Então, eu vou dividir 36 por 3, que vai dar 12, e 45 por 3, que vai dar 15. Então, eu vou ter a fração menos 12 15avos. Ainda consigo dividir por 3? Sim, porque o 12 e o 15, os dois são divisíveis por 3, tá? Ou porque a soma dos algarismos, aqui no caso vai dar 3, que dá para dividir por 3, e aqui 1 mais 5 vai dar 6, que dá para dividir por 3. Então, eu posso dividir os dois por 3. Ou então, porque tanto o 12 quanto o 15, se vocês conhecem bem a tabuada, eles estão na tabuada do 3, então eu posso dividir por 3, né? Então eu vou ter a fração 12 por 3 vai dar 4, 15 por 3 vai dar 5, 4 quintos, não se esquecendo que essa fração vai ser negativa, ó, o sinal de menos continuou desde o início até aqui. Agora o 4 e o 5, os dois são primos entre si, são números primos entre si, quer dizer, ele só tem o número 1 como divisor comum, então ele já está na forma irredutível, eu não consigo simplificar mais, tá? Bom, aqui pessoal, um detalhe sobre a simplificação, né? Vocês sabem que a gente viu lá no 6º ano que eu não preciso começar a dividir por 2. Basta eu saber algum número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Se eu quisesse aplicar, por exemplo, o critério de divisibilidade por 9, é a soma dos algarismos dar um número que é divisível por 9. Né? Aí todo número é divisível por 9. Vocês vão ver que tanto o 144 quanto o 180 são divisíveis por 9. Tá? Então eu poderia dividir já aqui o 144 por 9 e o 180 por 9 também. Ok? Não está errado. Eu ia encontrar outras frações aqui, só que lá no final, seguindo o processo, eu vou obter o menos 4 quintos. Tá? Mais um exemplo, esse aqui eu não vou começar a simplificar pelo 2, embora os dois sejam pares. Por quê? Porque no critério de divisibilidade por 10, a gente viu o quê? Que todo número que termina em 0 é divisível por 10. Então, eu já posso ir dividir aqui, ó, o 160 por 10 e o 380 por 10 também, tá? Então, eu vou ter essa divisão aqui e essa divisão aqui. Quando a gente divide por 10, o que acontece? Aquele número que a gente está dividindo por 10 vai perder o zero que está na unidade. Então, 160 divididos por 10 vai dar 16. 380, quando eu dividir por 10, o zero da unidade aqui do 380 vai sumir, vai ficar 38. Então, eu vou ter a fração 16/38avos. Ó, negativo. Agora eu vejo o 16 e o 38, tem um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Sim, os dois são pares, então, pelo critério de divisibilidade por 2, eu posso dividir o 16 por 2 e o 38 por 2 também. Então, eu vou dividir 16 por 2, que vai dar 8, e 38 por 2, que vai dar 19. E aí, eu vou ter a fração menos 8/19avos. Tá? E aqui eu tenho a forma irredutível, porque o 8 e o 19 são primos entre si. Eles só têm o número 1 como divisor comum, né? Então, ele está na forma irredutível, não consigo simplificar mais. Números decimais, tá? Lá no 6º ano, nós vimos que uma fração ele pode ser escrita na forma de um número decimal, que vai ser finito, tá? Ou seja, que vai ter uma quantidade exata de números, ou de algarismos, melhor dizendo, depois da vírgula, ou vai poder ser escrito na forma de um número decimal infinito periódico, tá? Que é que tem uma infinidade de algarismos depois da vírgula, só que tem um período, ou seja, os algarismos começam a se repetir, formando uma espécie de um padrãozinho, né?
que esse tipo de número a gente chama de dízima periódica. Assim, esses números, os decimais finitos e os decimais infinitos periódicos, eles também vão representar números racionais relativos, tá? Porque assim como eu consigo transformar uma fração no número decimal finito ou decimal infinito periódico, eu posso fazer o contrário, transformar o número decimal finito ou decimal infinito periódico numa fração, tá? Isso nós vimos como se faz lá naqueles vídeos sobre números decimais. Então, por exemplo, eu quero transformar a fração menos 3/8 em um número decimal, tá? Eu quero descobrir qual é o número decimal que representa o menos 3/8. O que a gente faz? Simples a divisão, né, do 3 por 8. Lembra? O traço de fração indica o sinal de divisão. Então, eu vou fazer 3 divididos por 8. Tá aqui a conta já pronta, tá? Aqui ela já está feita já até o final, tá? Lembrando rapidamente como é que se faz essa conta. Primeiro, eu não tenho 30 aqui, eu tenho 3, tá? Vou tentar dividir o 3 por 8, não dá, porque o 3 é menor, né? Então, o 3 dividido por 8 eu não consigo fazer. O que eu faço? Coloco o 0 e a vírgula aqui no quociente e coloco um 0 aqui junto do 3, formando o número 30. 30 dá para dividir por 8? Sim. Então, 30 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Vai restar 6. Tá? Ó, o resto sempre menor que o divisor, né? Para continuar dividindo, o que eu vou fazer? Vou colocar um 0 aqui do lado do 6 para formar o número 60. E aí eu vou ver se dá para dividir. 60 por 8 vai dar 7, porque 7 vezes 8 dá 56. Então, 60 menos 56 vai restar 4. Para continuar dividindo, vou colocar um 0 aqui, junto do resto 4, e formar o número 40. 40 dá para dividir por 8? Sim, vai dar 5, porque 5 vezes 8 vai dar 40. Tá? E agora a gente diminui, 40 menos 40 vai dar 0. Então, encerrou a conta de divisão aqui. Então, eu obtive um número decimal finito aqui, ó. Tem apenas 3 casas depois da vírgula, tá? 3 algarismos depois da vírgula. Então, o 3/8, ele é o número decimal 0,375. Como aqui a fração que eu estou transformando em número decimal é negativo, esse número decimal vai ser negativo, tá? Então, vai ser menos 0,375. Ou lembrando, né, como é que a gente lê o número decimal, 375 milésimos negativos, tá? Outro exemplo é a fração 1/3. Aqui eu vou ter uma dízima periódica, um número decimal infinito periódico, tá? Que vai ser o número 0,3333, tá? Sempre vai dar 3 aqui, ok? Então, eu sempre vou conseguir transformar uma fração num número decimal finito, como é esse caso aqui, ou então, como é o caso do 1/3, em um número decimal infinito periódico, tá? Como é o caso do 1/3. Tá? E da mesma forma eu consigo fazer a transformação contrária. Tá? Como se faz essa transformação, vocês veem lá no vídeo do 6º ano, ok? Sobre números decimais. Então, esse tipo de número, ele é um número racional, porque eu posso escrever na forma de uma fração. Então é isso, pessoal. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Na próxima videoaula, nós vamos ver mais um pouquinho a respeito sobre os números racionais relativos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula e muito obrigado pela atenção de vocês.